Olá, minha gente! Estamos começando mais um episódio aqui do nosso podcast Simondanidade, celebrando a nossa história e identidade. E nesse episódio vamos falar sobre a origem do nosso município de Simão Dias. Vamos falar sobre a sua emancipação política e o que aconteceu um pouco antes. E, logicamente, para falar sobre esse assunto, nós temos aqui como convidado Jorge Luiz Souza Bastos, ele que é professor, historiador e escritor do nosso município e que tem autoridade para falar sobre esse tema. Jorge, seja bem-vindo mais uma vez à nossa rádio Simão Dias FM e ao nosso podcast para falar sobre esse tema tão importante que é falar sobre a nossa história. Seja bem-vindo. Muito obrigado, vamos lá mais uma vez, boa noite ou bom dia a todos, que ninguém sabe até que hora termina a nossa história, mas tem muito o que contar, né? Então vamos lá, Jorge, vamos falar então da origem do nosso município de Simão Dias. Como foi que tudo começou? Vamos lá começar do início. Vamos começar do início. A história de Simão Dias está muito ligada à invasão holandesa. Por que está ligada a essa invasão holandesa? Não é que dizendo que os holandeses vieram para cá, mas em Itabaiana tinha um vaqueiro chamado Simão Dias Francês, e que ele, para fugir desta invasão, né, dos ataques dos holandeses, ele, no caso, obedecendo a ordem do seu patrão, veio para essas paragens, aonde aqui já existia índios, os índios tapuias. Então ele ficou um bom tempo aqui. Aliás, ficou um bom tempo não, ele ficou até a morte dele. Inclusive fala que ele tinha propriedades, embora sendo um vaqueiro, ele ganhava, o salário dele era por quarteação do gado, mas ele tinha também propriedades. Era casado, não tinha filhos, então para ele sair de lá com o gado e a esposa, ele precisou vender os seus bens, porque sabia que ia se estabelecer aqui nessa região e ia ficar, ninguém sabia até quando, né? Então, ele acabou se estabelecendo aqui. Os tapuias seguiram, quando chegou na presença de Simão Dias, temendo a presença do homem branco, eles acabaram se afastando um pouco daqui do Caiçá e procuraram outras margens, indo para outras regiões, inclusive, ou principalmente para a região onde hoje é Paripiranga. Então, a primeira povoamento daqui era os remanescentes dos índios tapuias, né? E depois, no caso, o Simão Dias Francês, que foi quem deu nome à cidade. O Simão Dias Francês. E esse Simão Dias que veio de Itabaiana, é o mesmo ou tem outra história sobre ele? Não, então é o mesmo. O Simão Dias Francês, na verdade, ele era filho de um descendente de francês que veio nas embarcações no início das descobertas, digamos assim, né, e que ficou aqui na região. Esse francês, por isso que chama Simão Dias Francês, né? Esse francês se apaixonou ou se encantou por uma índia, né? E os dois, no caso, tiveram o filho Simão, que deram o nome de Simão Dias. Só que a índia, ela morreu no parto, né? Ele ficou órfão logo cedo. O pai deu esse nome, na verdade aí é que entra a questão mistura de lenda com a história, né? Porque não existe registros da época, mas segundo contam, é que Simão Dias, ele, com um ano depois de idade, ele perdeu seu pai e foi criado por alguns colonos que já viviam naquela região. Na história lendária diz que ele foi alimentado por uma cabra, que é onde entra a lendária história de Simão Dias. Ele foi alimentado por uma cabra, mas na história real ele foi criado por alguns colonos, provavelmente já nessa região onde se criava gado, e ele, crescendo ali, aprendeu o ofício e se tornou um dos principais vaqueiros da região. Foi esse Simão Dias de lá que veio para cá, para essa região, que era chamada Matas da Moita, né, e se estabeleceu por aqui. Aí, dando continuidade à história, a partir daí, o que aconteceu? Então, Simão Dias ficou viúvo, mais ou menos em 1650, né? E em pouco tempo depois ele morreu também. Não existe registros da morte dele, porque nessa época que praticamente era só ele. Naquela época também não era muito comum fazer registros disso, a não ser que fosse sepultado na própria capela da vila, e a vila mais próxima era a de Lagarto. Então, ele acabou
sendo sepultado aqui nessa região, e os historiadores se perdem a partir daí, porque não se consegue mais encontrar registro nenhum sobre a região de Simão Dias, pelo menos até a chegada de Manuel de Carvalho Carregosa e Ana Francisca de Menezes, que já foi no século XVIII. Então, praticamente é 100 anos de história, sem história para contar. Então, tem essa lacuna da história de Simão Dias que registro nenhum consegue desvendar hoje em dia, porque não tem nada escrito. Então, só depois de 100 anos é que já tem mais histórias. Aí que vem a família, que no caso eram cristãos novos, que provavelmente vieram da Espanha ou Portugal, ninguém sabe bem a origem, provavelmente, talvez Portugal, né? Manuel de Carvalho Carregosa se estabeleceu em Lagarto, casou com Ana Francisca de Menezes, né? E depois, ele já sendo dono de terras desta região, ele acabou, como é que se diz, colocando o seu filho, o capitão Geraldo José de Carvalho, para construir uma capela, e essa capela ser elevada em homenagem à Senhora Santana, que já pegava o nome da mulher dele, Ana Francisca de Menezes. Esse Geraldo José de Carvalho, que era dono de engenhos, também acabou construindo o seu engenho onde hoje é a Praça da Matriz. E o interessante é que a gente vê sempre a sequência da família Carvalho. Geraldo José de Carvalho era pai de Domingos José de Carvalho, e aí vem os demais. A gente tem, por causa da questão da sequência, né, da nossa vida, a gente acha que Geraldo José morreu primeiro e tal. Não, Domingos José de Carvalho morreu muito novo. E quando Geraldo José de Carvalho morreu, ele já estava com 106 anos de idade. 106. Foi em 1852, né? Simão já era vila nessa época. Então, Geraldo José de Carvalho foi quem construiu uma das primeiras capelas daqui de Simão Dias, elevada e como patrona colocaram Senhora Santana, a pedido dos pais que deixaram em escritura, que eles morreram ainda no século XVIII, e Geraldo José ainda não chegou nem sequer a ver a capelinha terminada. Né? Depois, com a morte deles, é que Geraldo vem e se estabelece aqui na região de Simão Dias. E a padroeira Santana? Aqui, qual é a relação entre escolhido essa padroeira para Simão Dias? Eu imagino que essa devoção a Santana já vem da própria Ana Francisca de Menezes, aí, que é a mulher do Manuel de Carvalho Carregosa. Ela, por ser devota, né, por se chamar Ana, a gente sempre observa isso. A maior parte das cidades, sendo seus padroeiros, o nome de cidade sempre pega o nome do nome dele, ou, né, por exemplo, São Domingos Paulo, né? Senhora Santana, Ana Francisca de Menezes, Cristinápolis, por causa de Cristina, Imperatriz. Então, eu acredito que o nome, a escolha para o oráculo de Senhora Santana foi a pedido da própria Ana Francisca de Menezes. Agora, não se sabe se essa imagem é a primeira que temos aí, porque não existe registro da entrada da imagem de Senhora Santana na capela de Simão Dias, da vila de Simão Dias. Não tem quem comprou, não tem assim, quando chegou, não tem nada escrito. A única coisa, eu acho que não pode ser desvendada sobre essa história é a imagem de Senhora Santana, né, nossa padroeira. E aí a gente fala sobre a criação da vila de Senhora Santana de Simão Dias, Isso. Né? Como foi que aconteceu esse processo? O padre de Simão Dias, que seria o segundo pároco, Antônio da Costa Andrade, ou Cônego Andrade, como é mais popular, ele era deputado provincial. E a ideia dele era aumentar a matriz de Senhora Santana, crescer, porque a paróquia foi criada em 6 de fevereiro de 1835. A povoação de Simão Dias já estava crescendo, precisava de uma capela maior. Então, ele, como deputado, ele tentou reverter o imposto, né, da carne verde vendida na região, para o dinheiro ser utilizado na construção da capela. Agora, tem uma coisa interessante. Se Simão Dias era uma povoação, antes de ser vila, ele era uma povoação pertencente a Lagarto, se essa lei funcionasse de reverter a carne, quem cuidava dos impostos não era pessoas de Simão Dias, mas eram os vereadores de Lagarto.
Então eu acredito que isso foi uma cartada do cônego Antônio da Costa Andrade, para ele poder administrar esta renda, que seria revertida para a construção da igreja, precisava com que Simão Dias fosse vila, e precisava com que estivesse instalado a Câmara Municipal em Simão Dias, porque a Câmara ela só pode ser instalada quando na época do Império, a Câmara só poderia ser instalada quando a comunidade ou a povoação fosse levada à categoria de vila. Então, provavelmente o padre pensou assim: vou fazer o projeto para reverter o imposto da carne para a construção da igreja, mas também nesse caminho eu tenho que fazer com que a vila de Simão, que a povoação de Simão Dias seja levada à povoação de vila e depois seja instalada a Câmara. É tanto que esse projeto de lei provincial de reverter esse imposto só foi acontecer depois da Câmara instalada. Que também foi criada junto com a criação da vila, no caso, Isso, a Câmara. então a vila, no caso, ela foi em 15 de março de 1850. Que até, no caso, eu não sei se foi ideia do vereador quando criou o Dia da Simondinidade, foi por causa disso, da vila. Isso mesmo. Né? Então, em 1850, os camaristas de Lagarto, os vereadores de Lagarto, não aceitaram. Primeira mão, eles já disseram: Simão Dias não está preparada para ser uma vila. Aonde vai ser a casa da Câmara? Né? Que mal tem uma casa na praça, na Praça da Matriz, que pode servir como delegacia. Né? Que inicialmente a Câmara foi instalada na própria delegacia. Né? Então, se mal tem uma casa para funcionar como delegacia, como é que vai ter uma Câmara Municipal? As pessoas lá ainda não são formadas para ter uma Câmara. Então, eles foram totalmente contra. Provavelmente que ia perder vários benefícios, né, se aqui fosse elevado. Aí, nesse caso, a eleição estava marcada para os vereadores. Para a eleição de vereadores estava marcada para o dia 20 de junho de 1850. Aconteceu essa eleição, só que a contagem de votos, a entrega da apuração com o nome dos eleitos, só foi praticamente feita em outubro. Ou seja, passou esse tempo todo os camaristas de Lagarto escondendo, né, essa ata e as urnas com as cédulas, né, dos futuros vereadores de Simão Dias. Mesmo contando os votos em outubro, o governo provincial só recebeu este resultado lá para março de 1851. Do outro ano. Do outro ano. Muita eleição demorada. Né? E aí, quando eles foram decidindo quem eram os eleitos a vereador, já foi no mês de abril, tanto que a Câmara ela foi instalada em 1º de maio de 1851. Passou todo esse tempo para chegar à Câmara. Temos aqui algumas imagens e que a gente vai ver referente aí à criação da vila e também a situação da Câmara Municipal de Simão Dias na época. Vamos ver aqui. Então, era o Correio Sergipense, o único jornal que circulava no estado, né, de 20 de abril de 1850, em que tem o decreto que se eleva à categoria de vila, né? Chamada Vila de Senhora Santana de Simão Dias. Então, só para a gente entender, antes dessa data, nós éramos uma povoação. Um povoado, que era de Lagarto, que pertencia a Lagarto. Em 1850, em 15 de março de 1850, aí que veio a criação da Vila de Senhora Santana de Simão Dias. Isso. Aí já foi já uma mudança em nossa história. Já começou a instalar o poder político de Simão Dias, né, mas um poder legislativo. Então, com a criação da vila, aí veio também a criação da Câmara Municipal em 1851, não é isso? Isso, é. Vamos ver, meu caro Lucas, algumas imagens também referente aí a edital. É o edital da eleição com o número de candidatos, né, e quantos votos cada um obteve. Me parece que era 5 vereadores eleitos, mas que se candidataram mais, se não me engano, uns 15. Né? Porque a letra está bem miudinha, mas o edital começa aqui nessa primeira parte e termina lá em cima com o número dos votos de cada pessoa. Que até eu achei interessante é que o último votado foi o cônego Andrade,
que ele era deputado, mas mesmo assim ele se candidatou a vereador de Simão Dias. Só teve o voto dele, só teve um voto. E foi eleito. Não, ele no caso foi o último. Sim, sim, sim. Agora, uma coisa que é curiosa nessa eleição é porque, como a eleição de vereadores acontecia de 4 em 4 anos, e essa, no caso, aconteceu 2 anos depois de já ter acontecido a eleição, essa primeira legislatura de Simão Dias só foi para 2 anos. Só para 2 anos. 2 anos depois teve a nova eleição, que foi cheio de fraudes e brigas aqui em Simão Dias, competindo para ver quem assumiria o cargo. Inclusive, esses vereadores eleitos daí, né, que vocês podem ver depois com mais cuidado no texto, os 5 vereadores primeiros eleitos, na eleição próxima, que foi em 1854, eles ficaram suspensos do cargo, não terminaram o mandato, porque houve uma irregularidade tão grande que os penalizados foram os vereadores, que eram os principais responsáveis pela realização das eleições. Eles tentaram prender os resultados, porque não estava saindo do jeito deles, do jeito que eles queriam, e por isso acabou sendo suspenso do cargo. Aí é que entra os outros 5 que vêm na sequência deles, assumindo a vereança de Simão Dias pelo tempo da eleição até a posse dos novos eleitos. Ainda ficaram alguns meses na administração de Simão Dias, né, por causa dessas irregularidades. Vocês vão ter essa história assim detalhada no livro Tempos Narrativos, eu falo um pouco sobre isso, e no livro que ainda está para ser lançado desde 2020, está pronto, está em casa, né, todos os exemplares, mas que eu falo dos primeiros anos da Câmara de Simão Dias. Eu falo dessas confusões políticas que teve nos primeiros anos de Câmara. Interessante, tá vendo aí? E aí nós temos outro documento, meu caro Lucas, aí, documento informando a Lagarto sobre a instalação da Câmara em 1º de maio de 1851. Isso. Aí foi quando os vereadores eleitos, está até o nome deles embaixo, né, mandou para Amâncio José Pereira, que era o presidente da província, e o mesmo documento, né, para Lagarto. O presidente da Câmara, aqui dá para enxergar, Francisco de Paula Vieira Gato. Ele foi o mais votado e foi o que foi o presidente da Câmara. Foi o presidente. Então, Jorge, nessa data aí, em 1º de maio de 1851, oficialmente a Câmara foi instalada. Foi instalada aqui em Simão Dias. E os vereadores empossados. Muito bem. Então vamos lá dar continuidade à nossa história. Então, nesse período vieram os vereadores, as eleições, e aí, depois de Vila, Simão Dias veio a se tornar cidade realmente, ou teve mais algum período antes disso? Não, ficou Vila até 12 de junho de 1890, quando foi elevada à categoria de cidade. Aí foi que é a tal comemoração nossa da emancipação política de Simão Dias, ou o Dia do Município, né? Que é quando se tornou realmente independente 100%, né, de Lagarto. Porque até então ainda tinha uma certa ligação. dependência. A comarca de Simão Dias, os juízes, que no início não eram nem letrados, depois foi letrados depois de 57, né, os juízes respondiam a Lagarto. Quando acontecia mudanças no Poder Judiciário, Simão Dias pertencia a Itabaiana. Ficou entre Itabaiana e Lagarto, ficou entre esses dois. Depois que se tornou cidade, aí sim, ficou independente. Que aí veio a comarca de Simão Dias, realmente. Foi a primeira instalada a comarca de Simão Dias, né, já como cidade. E aí como foi que se deu esse processo de emancipação política em 1890? Simão Dias, no caso, já tinha grandes políticos de renome no estado, né? O Sebastião da Fonseca Andrade, que era tenente-coronel, José Zacarias de Carvalho também, que era coronel, né? O coronel Loyola, que foi presidente da Câmara muitas vezes. Todos eles já tentavam ver a questão da emancipação política da cidade, da região, porque no caso já estava bem desenvolvida, já tinha um comércio próprio, né? Já tinha recursos o suficiente para se tornar independente. Então, um dos presidentes do estado,
que tinha sido nomeado assim depois da proclamação da República, era amigo desses poderosos de Simão Dias. E como estava acontecendo a emancipação em várias regiões de Sergipe, então Simão Dias acabou entrando nesse meio e se tornou independente. Mas aí, para virar cidade, tinha que ter prefeito. Tem que ter prefeito. Não, mas a questão assim, que é interessante isso que você colocou. Ele poderia continuar sendo só os vereadores, como funcionava no Império, que nas cidades imperiais também não existia prefeitos. A questão foi que o presidente da Câmara era quem fazia o papel do executivo, mas a Constituição de 1891, né, acabou estabelecendo, além da Câmara, um poder executivo, porque foi quando se tornou república, o Brasil passou a ser presidenciáveis e os 3 poderes, né, do Estado acabou sendo instalado. Então, se no país funcionava o poder executivo, legislativo e judiciário, então, nesse caso, teria que ser presidente do país, presidente do Estado, que os governadores na época era chamado presidente do Estado, e intendentes municipais, que tinha o papel de executivo. Então, depois da Constituição de 1891, foi que foi criado este poder, né, esse cargo. Né? Então, o presidente da Câmara ficava só representando o legislativo e agora teria que responder à autoridade maior, que seria intendente. E o intendente municipal, a primeira eleição de intendente foi em 1892, né, que foi o professor Rafael Arcanjo Montalvão, o eleito. E aí, tem informações como foram essas primeiras eleições? Se foram conturbadas, se foram... Muito. Né? O Coronel Sebastião da Fonseca Andrade era oposição a Rafael Arcanjo Montalvão e não gostou de perder a eleição. Então, quando terminou e os resultados saíram, ele não reconheceu a eleição. Como ele tinha um poder político muito forte no Estado, e naquela época funcionava aquela questão da política de governadores, ou seja, só se elege algum poder se tiver do lado do governo, se não tiver, suspensa as eleições. Então, Rafael Arcanjo Montalvão, temendo o poder do coronel Sebastião da Fonseca Andrade, que seria o futuro barão de Santa Rosa, foge de Simão Dias e toma posse e instala a nova sede numa fazenda chamada Domingos Santos, aqui em Simão Dias. E o barão, no caso, entra no poder na Câmara Municipal de Simão Dias e ele acaba assumindo como intendente de Simão Dias. Então, Simão Dias teve 2 prefeitos nesse tempo. Só que há acordos entre eles. Né? Rafael Arcanjo renuncia a intendência, volta para a cidade, e aqui tem uma conversa com o barão, e nessa conversa entra em acordos. O barão se torna presidente da Câmara e o Rafael Arcanjo Montalvão assume como intendente municipal, praticamente dizendo amém àquilo que o barão dissesse, né? Por isso que o acordo foi feito. Quem comandava na época era o barão. Era o barão. Os caminhos de Simão Dias, ele conseguiu ter um poder tanto econômico como político muito forte aqui, né? E como o conhecimento dele na capital era muito grande, então isso favoreceu demais. Quando ele tinha algum desacordo, quando ele não aceitava desacordo algum, aí ele sempre tinha intervenção militar. Inclusive, na eleição de 1894, que foi uma eleição para presidente do Estado e também para deputados, né, o barão foi candidato a deputado. E ele era inimigo político de José Zacarias de Carvalho, que seria, inclusive, padrinho da própria baronesa. Eles moravam... A casa do barão, todo mundo, pelo menos as pessoas que conhecem a cidade já sabem, que é aquela casa branca da esquina de Betinho da Concórdia. Tem a casa paroquial, o sobrado da família Pinto, né, era o sobrado de José Zacarias de Carvalho. Então, José Zacarias de Carvalho se lança candidato, aliás, chefe político por parte do grupo dos Cabaús.
O chefe político dos Pebas seria o Sebastião da Fonseca Andrade. A eleição de 1894 estava voltada mais para os cambaús do que para os Pebas. E quem estava candidato a presidente do estado do lado do Barão era quem tinha mais poder militar. Então acabou espalhando esses militares em todas as cidades de Sergipe para a eleição eles vencerem de qualquer jeito. Aqui em Simão Dias teve um tiroteio na Praça da Matriz, né, inclusive com vítimas, por causa desta eleição. Trocas de tiros de uma casa para outra, né, a mando do próprio Barão. Inclusive o Zacarias de Carvalho acaba fugindo pelo fundo do sobrado dele e vai se esconder na fazenda porque ficou perigoso estar na Praça da Matriz nesse período. Então isso mostra o quanto o Barão tinha poder. Ele perdeu as eleições, mas mesmo assim assumiu o mandato de deputado na época. Tá vendo aí? Histórias da nossa querida Simão Dias. Vamos colocar aqui a próxima imagem, referente já a 1890, da emancipação de Simão Dias. O que nós temos aí, Jorge? Esse já passou, não foi o não, aí é o decreto, né, de emancipação política 12 de junho de 1890. É o jornal que publicou, o Diário Oficial que publicou, né, o decreto de Simão Dias como emancipada, uma cidade, como cidade, elevada à categoria de cidade. Então, só relembrando a data, para vocês que estão nos assistindo, e talvez esse programa sirva como fonte de pesquisa, esse podcast, 12 de junho, o ano é 1890, gravem aí na memória. E aí, Jorge, então Simão Dias virou cidade em 1890, e aí falando um pouco sobre economia da época, como era que Simão Dias, como era ela economicamente naquela época? Nessa época prevalecia mais o algodão. A professora José Wanda, que é historiadora e trabalhou como curadora daqui do Centro de Memória Digital de Simão Dias, Enedina Chagas, ela até me convidou para, quando ela terminar um projeto que ela está escrevendo 2 livros, um deles é sobre a biografia de Reinaldo Moura, ela me convidou para eu fazer com ela uma dupla e a gente entender essa questão econômica de Simão Dias, porque muda com facilidade de uma coisa para outra. E ela dizendo, mas como é que uma cidade prevalece o açúcar, daqui a pouco vai para o algodão, de uma hora para outra pula para o café? Como é que acontece essa... Mas eu lendo alguma coisa relacionada a isso, houve uma crise nos Estados Unidos em 1873, por aí, que acabou prejudicando a economia brasileira. E a mais prejudicada disso foi o algodão. Então, os produtores de algodão logo começou a produzir o café. E o café de Simão Dias rivalizava com outros cafés melhores do Brasil e chegou a ganhar medalha como a melhor produção. Era um café muito bom. Inclusive, nós procuramos essa medalha para ver se encontrávamos, não conseguimos encontrar, mas pertenceu ao coronel Antônio Manuel de Carvalho, né, que da família do Barão, da mulher do Barão, que é o avô de Dr. Celso de Carvalho, o bisavô de Dr. Celso de Carvalho. Então, em 1908, ele ganha uma medalha no Rio de Janeiro, na exposição do Rio de Janeiro, com um dos melhores cafés. E os cafés daqui de Simão Dias eram transportados para Salvador, para as capitais, na verdade, do Nordeste, mas chegava até o Sudeste, mesmo lá tendo, né, uma produção muito grande de café no estado de São Paulo, mas chegava até lá o café de Simão Dias. Então, foi a economia que mais avançou nesse período, foi o café, depois do algodão, o café. E o crescimento, Jorge, da cidade se deu em volta da igreja, ali. Isso. Na igreja matriz. Aí depois dali, para onde foi? No caso, até o nome olha a foto. E dá pra gente ter mais ou menos uma ideia. Essa foto aí de 1892, o período que aconteceu as eleições daqui. Que o pessoal até confunde um desses senhores daí, barbudo, de preto, diz que era o Barão. Não é o Barão, é Rafael Arcanjo Montalvão. Essa foto, a original, está na casa de Jorge Barreto. E essa foto foi guardada durante muitos anos pela família de Rafael Arcanjo Montalvão. Mostra como era a praça. O sobrado que teve o tiroteio em 1894 está lá atrás, né, que sofreu, diz que ficou todo furado de bala. Temos outra foto aí, a foto
sequente aí. Coloca aí a próxima foto, por favor. Aqui tem a casa do Barão. Eu acho que tá aí na lista. Ah, não está? Enfim. Mas enfim, pode continuar, Jorge. Aí, no caso, as saídas para os povoados que dava nome às ruas. E as pessoas que iam o comércio, por exemplo, que eu disse que ficava na rua Cônego Andrade, né, a rua do Comércio Velho. Logo, logo vinha o Tanque Novo, que era o local que mais abastecia Simão Dias. Esse Tanque Novo foi praticamente construído, a muralha, aquela coisa toda, foi construído, que eu não cheguei a ver. Né? Eu cheguei aqui em Simão Dias na década de 80, mas mal saía da escola, eu era da escola para casa. Mas esse foi em 1897, que quando teve o tombamento de Canudos, né, o Barão estava em festa, né, e comemorou inclusive a derrota de Antônio Conselheiro, né, por causa, nesse período aliás, em 1895 a 97 foi quando começaram a construção do Tanque Novo. Então espalhou praticamente a cidade a partir daí, construindo prédios, construindo casas, né? As famílias que tinham fazendas sempre tinha casa de aposentadoria, e aí mas as principais ruas seria a onde hoje nós chamamos a Rua Doutor Celso de Carvalho, que seria aquela da prefeitura, seria a Avenida Coronel Loyola, aí a foto. Seria a Coronel Loyola. Olha a distância para o tiroteio. A casa do Barão aqui, depois a casa paroquial, para depois o sobrado. Eram bem vizinhos. Né? Inclusive a casa que fica bem de frente à Praça da Matriz, a Igreja Matriz, uma casa de esquina que até não estava à venda, ali estava sendo construída aquela casa naquela época. E alguns soldados ficaram ali, atirando contra o sobrado. Né? Interessante. E outro fator, Jorge, importante sobre a nossa cidade, quando eu falo em crescimento, a feira também sempre esteve presente nesse sentido, né? Sim. Com as mudanças também da feira, né? Porque cada vez mais que aumentava, mais eles se espalhavam, procuravam lugares de melhor acesso, né? Tanto que quando Simão Dias ainda era povoado, a feira foi para Coronel Loyola. Então, antes começou na praça, depois foi para... Na praça, que até falar que era debaixo de uma gameleira, de uma árvore, que quando construíram o engenho mantiveram essa árvore e dali surgiu uma feirinha, né? As feiras aconteciam sempre aos domingos. Depois foi para a Rua do Comércio, que seria o Comércio Velho, que é o que eu falei, que eu tô tentando encontrar um ponto de referência, mas seria ali onde tem o Sobrado Velho, que foi demolido de Pedro Valentia. E do outro lado... A pizzaria de Dé, por ali, naquela região, isso, né? E depois foi para o Coronel Loyola. Para Coronel Loyola. E finalizou aqui, isso, onde é atualmente. Avelino, José Avelino de Oliveira. Isso. Até na época ali, antes, quando o mercado foi para aquela região e a feira, ali também quase não tinha casas. Não tinha casas, Quanto mais tem centro comercial, mais a cidade vai se desenvolvendo. Vai crescendo. Aí conte pra gente essa história. E por que de acho quiseram mudar o nome da cidade para Anápolis? Porque já era Simão Dias, para que mudar? Me diga aí. Isso foi em 1912. Mas a ideia surgiu em 1910. Né? A lei número 621, de 25 de outubro de 1912, o presidente do estado muda o nome de Simão Dias para Anápolis. Essa ideia surgiu no discurso do padre Dr. João de Matos Freire de Carvalho, na inauguração da igreja de 1910, em 6 de janeiro de 1910. O barão e a baronesa custearam toda a construção da igreja, né? E no dia da inauguração, o padre achou que fazia parte também da família da baronesa, achou de mencionar essa coincidência de nomes. A primeira doadora do patrimônio das terras pertencente à senhora Santana era Ana Francisca de Menezes, né, que eu falei do início. A padroeira, senhora Santana. Quando foi para construir a igreja em 1910, o barão construiu a igreja, né, junto com sua esposa, que também se chamava Ana. Então a família Ana, o nome Ana estava muito presente
nos grandes eventos, digamos assim, da cidade. Então ele deu a ideia. Simão Dias foi um homem simplório. Chegou aqui com o gado do patrão, viveu, morreu por aqui. Por mais que ele tenha sido o primeiro homem civilizado da região, mas ele não contribuiu com o desenvolvimento da região, ao contrário da família Carvalho. Então a cidade poderia, em vez de ser chamada Simão Dias, passasse a ser cidade de Ana, no caso Anápolis. Anápolis. Aí foi essa a ideia do padre doutor João de Matos. E essa ideia deu certo até quando? Até e por que mudaram? 1944. Dezembro, foi 7 de dezembro, se eu não estiver enganado, de 1944. Porque Getúlio Vargas fez uma lei em que proibia coincidências de nomes no país. As cidades, no caso, teriam cada um seu nome, não poderia haver repetições. Isso para facilitar o trabalho do IBGE, foi até a pedido do próprio Instituto e uma série de coisas para facilitar, para não haver questão de correspondências, né, essas coisas assim. Aí, nesse caso, ele criou essa lei. Como existiam 3 Anápolis, que a gente Anápolis? A gente costuma dizer que são 2, não, havia 3 Anápolis. A Anápolis de Goiás, a Anápolis de São Paulo e a Anápolis de Sergipe. Dessas 3 cidades Anápolis, a de Goiás era a mais antiga. Então prevaleceu a mais antiga. Anápolis de Goiás ficou Anápolis e as outras 2 procurassem um outro nome. Como aqui existia essa divisão, uns simondienses queriam que fosse chamado Simão Dias, os outros queriam chamar de Anápolis. Aí disse, não, já que não pode ser Anápolis, então falta ser Simão Dias. Então, muita gente não concordou com essa mudança. Muitos não concordaram. Queriam que fosse Simão Dias mesmo. Que até teve um lagartense que falava sobre Silvio Romero e ele dizia, por que Lagarto, que teve a presença desse intelectual Silvio Romero, não foi chamado de Silvionópolis? Né? Então, fazer esse comparativo. E Anápolis de São Paulo passou a ser chamado de Analândia. Analândia. Até hoje ainda é chamada Analândia. Analândia, que nomezinho, né? Analândia. Mas enfim, criatividade. Então, Simão Dias volta a ser Simão Dias, como sempre foi. Isso, em 1944. 1944. Jorge, eu vi você falando em outro podcast sobre os primeiros anos de Simão Dias, e você citou a década de 20 como uma década muito importante. Né? Até chegar em 20, teve algum fato importante para que você possa citar o que aconteceu na década de 20? Olha, o cinema foi uma coisa bem de primeiro mundo. Porque, assim, pouco tempo, o cinema foi inventado no final do século XIX. E já no início do século XX, Simão Dias, uma cidade de Sergipe interiorana, bem distante das metrópoles, constrói o seu primeiro cinema. Então o cinema já foi um avanço muito grande, mostrando o quanto Simão Dias tinha pessoas da política e da intelectualidade que se preocupava com o avanço da cidade, né? Então o primeiro cinema em Simão Dias foi o Cine Elite. Cine Elite. Surgiu em 1915. Aí esse Cine Elite acabou depois fechando as portas e o coronel Felisberto Prata, que era um político que investia muito aqui no desenvolvimento da cidade, acabou comprando como é que diz, o maquinário, né, digamos assim, de projeções, e aí construiu seu próprio cinema e deu o nome de Silvio Romero, que esse cinema foi inaugurado em 1918. Né? Então já mostrava o quanto o Simão Dias estava à frente de seu tempo. Né? O Silvio Romero se tornou um dos grandes cinemas e teatros. Aliás, na verdade, primeiro foi teatro, depois ele acabou transformando em cinema. A primeira exibição de cinema parece que foi em 1923. Né? A primeira exibição de cinema aqui. Então, nesse caso, o cinema foi um dos pontos, o quanto mostrava Simão Dias com esse avanço, né, na modernidade. Na década de 20, logo no início, surgiu os times de futebol aqui em Simão Dias. E eram rivais. Não era só... tipo o Flamengo e o Vasco no Rio.
né? Um empresário funda um time de futebol, não dá certo o grupo, se separam, ele funda outro e se tornam competidores. Na década de 20 foram vários times de futebol que surgiu aqui em Simão Dias. Inclusive tem uns que tem até o hino. No meu livro, nesse capítulo do livro que eu falo de Simão Dias, Tradição e História, eu até coloco a letra da música de um dos times de futebol. Grêmios literários, vários intelectuais como Marcos Ferreira, que seria o farmacêutico, né, mas que era muito bom na oratória, começou a montar junto com Emílio Rocha e outros intelectuais os grupos literários, os grêmios literários. O primeiro grupo de operários, né, tipo sindicatos, foi dessa década de 20. O primeiro grupo escolar. Né, nessa década também. Que acabou mudando também já a educação de Simão Dias, né? Isso, foi o Fausto Cardoso. Primeiro pensaram em botar o nome Grupo Escolar Simão Dias, mas antes da inauguração mudou para Fausto Cardoso. Nós temos também aqui na década de 20 o surgimento de outras escolas particulares, escolas de músicas, grêmios estudantis. Então, a intelectualidade de Simão Dias era muito presente. Bibliotecas públicas de livros bem raros foi feito aqui em Simão Dias. Jornais de diversos tipos surgiam assim, de uma hora para outra, para divulgar tanto questões políticas como notícias, tanto da cidade como do mundo. O Jornal A Luta mesmo não falava só da cidade nem do estado, falava do Brasil e do mundo. Falando em jornais, meu caro Lucas, vamos colocar aí 2 jornais que tem data de 1800 e bolinhas. Vamos mostrar aqui pra gente. Os primeiros jornais de Simão Dias, nós temos esse aí. Creio que esse seja o mais antigo, né? Foi o primeiro, a ideia. 1883. Isso. E temos o outro, o 1884. Então, Simão Dias e dessa data até vários anos, vários jornais foram sendo lançados. E uma outra coisa também que surgiu na década de 20 que é de suma importância, a primeira casa de saúde, né? Casa de saúde. Na década de 20 também. Era beneficente. Simão Dias passou por uma pandemia na época de varíola, que morreu muita gente da varíola e da gripe espanhola. E por causa disso, pensaram os intelectuais e políticos de Simão Dias em criar e fundar uma casa de saúde beneficente. Para isso fizeram uma associação, né? E depois da associação começou a campanha que mexeu com pessoas da cidade e do estado, fazendo doações para construir o hospital que até hoje tem o prédio, mas que não funciona mais como hospital. Inclusive estava até reformando, mas não para funcionar como hospital. Seria o Hospital Bom Jesus, fica lá perto do cemitério. Ele foi construído nessa época também. Na década de 20. Na década de 20. Então foi uma década realmente muito importante para Simão Dias. Eu digo que foi o ano do ouro, de ouro. Henrique Prata, que é o diretor do Hospital do Câncer, é uma das pessoas que ajudou ele. Isso. Então, Henrique Prata, no caso, seria tataraneto de Felisberto Prata. Né? E a Ana Hora Prata, que era a esposa, deu nome à maternidade. Mas aí já foi na década de 50. Mas desde o início que eles colaboraram com a construção. Felisberto Prata foi o que trouxe o primeiro carro para Simão Dias. A história da ladeira do rock tem a ver com o carro de Felisberto Prata. Ele foi o primeiro a instalar um telefone aqui em Simão Dias, na fazenda Bela Vista, que fica próximo a caminho da Canafístula. Ele foi o primeiro a fundar o próprio time de futebol, foi através de Felisberto Prata. A usina de tração elétrica ele fundou junto com o Barão de Santa Rosa e depois se tornou sendo proprietário. Ele foi quem abriu as estradas de Salgado até aqui em Simão Dias, foi por causa dele. Né? Inclusive ele era dono de uma associação, ou um grupo de sócios que abriu estradas e construiu estradas de ferro. Então Felisberto Prata ele contribuiu muito com o desenvolvimento de Simão Dias. E ele era comerciante, dono de cinema, e a casa dele era onde hoje está o Banco do Nordeste.
Muita história. Aí vocês que estão nos acompanhando estão sabendo de vários momentos importantes da nossa querida Simão Dias, que também já foi a Nápoles, voltou a ser Simão Dias, e Jorge está nos explicando tudo isso. Jorge, a figura do vaqueiro Simão Dias é muito importante em nossa cidade e nós temos uma estátua ali na entrada da cidade do vaqueiro, que é importante para quem passar lembrar realmente da origem da nossa história, não é verdade? Isso. E até eu costumo fazer uma crítica sobre esse assunto, que é para as pessoas aprenderem que ali, no caso, é o vaqueiro Simão Dias e não o cavalo, né? Porque o pessoal, quando você vai pegar o carro aonde? Eu vou pegar lá na estátua do cavalo. Não é nem na estátua, é no cavalo. No cavalo. Onde é que fica o conjunto Abel Jacó? Fica perto do cavalo. Ou seja, esquece que o símbolo ali é o homem que está montado no cavalo e não o próprio animal em si. Então, e aí esse símbolo, essa estátua do vaqueiro Simão Dias, nós fomos lá com o nosso amigo professor Alexandre do Nascimento Barreto Júnior, o nosso amigo Alexandre Júnior, e ele contou a história de como surgiu a ideia, para se colocar ali a estátua do vaqueiro Simão Dias, que a gente vai acompanhar a partir de agora, que eu tenho certeza que muita gente não sabe. Mas Jorge já sabia, como foi que surgiu, e está no seu livro também, né, essa história. Tá. Vamos conhecer a partir de agora aqui no nosso podcast. Vamos lá. Olá, amigos da Simão Dias FM. Estamos aqui na estátua do vaqueiro Simão Dias, esse monumento muito conhecido em nossa cidade, que há muitos anos virou cartão postal. E estamos com ele, Alexandre do Nascimento Barreto Júnior. Ele que foi o mentor, ele que deu a ideia para a construção dessa estátua. Vamos conhecer como foi que surgiu essa história e como foi que surgiu essa ideia através dele. Alexandre, fica à vontade para contar essa história que muita gente não sabe e que vai ficar sabendo a partir de agora. Olha, não é muito difícil contar um pouquinho sobre essa estátua e eu sou suspeito de falar alguma coisa sobre ela, né? Vocês sabem que eu sou da área da geografia e a geografia é uma ciência muito afim à história. A gente anda muito junto, parceiro um ao lado da outra. E aí o que acontece? Até 2003, algo me incomodava, porque se eu estivesse conversando com um grupo de amigos, se eu estivesse conversando com um número maior de estudantes aqui nesta cidade e perguntasse se as pessoas sabiam a origem da história do seu município, talvez um ou dois levantassem a mão e dissessem: eu acredito que tenha sido um vaqueiro. E aquilo me incomodava porque é um sentimento de você não conhecer a sua identidade. Então surgiu a ideia de tentar trazer algo que fizesse uma menção mais forte ao nosso pioneiro, ao nosso povoador, para que ele ficasse lembrado e para que as pessoas tivessem mais acesso e mais conhecimento sobre a sua história. E aí vem a ideia do monumento à estátua do vaqueiro. Essa estátua teve, como falei a vocês há pouco instante, surge dessa inquietação e eu busquei parcerias. Na época, a indústria de cimento Cal e Tintas, do Grupo Votorantim, ela funcionava aqui no município. E aí o que aconteceu? Eu busquei uma parceria junto com essa empresa. Fui conversar com o Dr. Gilvan Calado, que era gerente dessa indústria aqui, que explorava a Cal. E contei a necessidade do município ter essa estátua, ter esse monumento para fazer a menção ao nosso pioneiro, ao nosso colonizador. E o Dr. Gilvan Calado comprou a ideia e disse: faça o orçamento e busque as informações necessárias e traga para cá. Cumpri a etapa, levei, ele disse: vou arcar com os custos dessa estátua. Conversei com o prefeito, na época, o prefeito José Matos Valadares, mostrei o projeto, ele aceitou. Eu disse que gostaria de colocar aqui nesse trevo que liga Simão Dias Lagarto, Simão Dias a Poço Verde. Ele comprou também a ideia e a obra foi fixada no dia 7 de junho de 2003. Essa estátua ela é feita em concreto, com armação e vergalhão, e foi esculpida à mão, né, pelo o grande escultor Jorge Alves Siqueira, conhecido no mundo artístico, no mundo cultural por Zeus,
Ele é responsável por grandes esculturas aqui no estado, inclusive aqui próximo, que é aquelas estátuas que estão em frente à Faculdade de Ages, também elas foram produzidas por ele. Boa parte das estátuas que estão na Fazenda Boa Luz também foram esculpidas por ele, e a estátua está aqui, né, contando a história desde 2003. Em abril, no dia 6 de abril de 2006, com uma propositura do então vereador Denis Sudeda, eu dialogando com ele, pedi que ele fizesse essa provocação na Câmara, e a lei foi proposta, foi aprovada, e hoje essa estátua ela faz parte do patrimônio histórico cultural do município, que foi uma lei também sancionada pelo então prefeito José Matos Valadares. Ela está aqui contando um pouco da história, resistindo ao tempo, resistindo às intempéries, e eu duvido que hoje qualquer munícipe não saiba um pouquinho de quem foi Simão Dias, porque uma coisa que está muito viva em minha memória é no momento que essa estátua estava sendo fixada aqui, justamente no dia 7 de junho de 2003. Era o guincho posicionado aqui, né? E erguendo a estátua e colocando nessa base, e as pessoas se aglomerando aqui na frente sem entender o que aquilo significava. Então eu duvido que essa virada de pescoço hoje, essa virada de cabeça, todos que passam por aqui não procurem saber o que representa esse monumento e a quem faz menção. Então, depois que Simão Dias recebeu o nome, eu acho que essa é a segunda maior homenagem que o vaqueiro recebe por parte dos simondienses. Então, é um pouco da história que a gente está registrando aqui para que fique para a posteridade, que as pessoas entendam quem foi o nosso pioneiro, o nosso colonizador, o nosso bandeirante, que está aqui recepcionando todos que passam por esse trilho. E hoje, atualmente, mais de 20 anos que nós estamos aqui com esse monumento, e muitos turistas, quando chegam a Simão Dias, ficam maravilhados e conhecem um pouco mais da nossa história. Como você se sente em saber que esse monumento deixou Simão Dias ainda mais linda e reforçou ainda mais a nossa história? É o sentimento de dever cumprido, é o sentimento de reforço de nossa identidade, porque às vezes eu brinco com os meus amigos que todo lugar tem uma característica própria e todo lugar tem algo que, onde quer que você esteja, você vai lembrar dele. Se você vai ao Rio de Janeiro, você vai lembrar do Cristo Redentor. Quem tem a oportunidade de ir ao exterior, se vai a Roma, tem que conhecer o Coliseu. Na França, você tem que conhecer a Torre Eiffel. Então, Simão Dias, você tem que conhecer a estátua do vaqueiro. Isso dá mais identidade e reforça nossas origens. Então, é o sentimento de dever cumprido. Então, falamos com ele, Alexandre do Nascimento Barreto Júnior, ele que teve a ideia de colocar aqui essa nossa história, o monumento a Simão Dias. E claro que você ficou sabendo dessa história aqui no nosso podcast Simondinidade, celebrando a nossa história e a nossa identidade. Corta pra gente, isso, voltamos, tá vendo aí? Então, essa história sobre a estátua do vaqueiro Simão Dias não é do cavalo, não, é a estátua do vaqueiro, não é, Jorge? É isso aí. Porque muita gente tem esse hábito de falar, vou lá na clínica do cavalo, vou lá na rua do cavalo, mas tá errado. A rua da estátua do vaqueiro Simão Dias, para ficar mais claro. Mas, Jorge, falando sobre Simão Dias, o vaqueiro Simão Dias, qual seria a influência do vaqueiro Simão Dias para a nossa cidade? Teria alguma? Então, eu quando comecei a fazer as pesquisas sobre a cidade, eu comecei a observar uma coincidência muito grande com os nomes dos povoados. Interessante. Né? A cultura que deu nome ao povoado sempre está mais ligada à questão da pecuária e à questão indígena. Né? Boa parte dos povoados é dessa forma. Por exemplo, Pastinho, né? Tá mais ligado à questão de um vaqueiro, né? Do que a um homem civilizado da elite carvalhense, digamos assim. Pau de Leite, né? Mata do Peru, Mato Verde, Roça Grande, Lagoa Grande. Sempre é mais nomes ligados à questão da pecuária. Indígena nós temos Pirajá, Genipapo, Caraíbas, e são duas Caraíbas, né?
Aroeira. Talvez o Aroeira- Paracatu também seja, né? Paracatu. Paracatu, no caso, significa água, rio piscoso, me parece que é o sentido, né, na língua indígena. Então, esses nomes, no caso, eles trazem realmente as nossas origens. A gente pensa que os povoados são novos, não são tão novos quanto nós imaginamos. Né? Quando eu fiz a minha monografia, na época que era estudante ainda da universidade, as pessoas disseram, a Lagoa Grande, o nome surgiu por causa de uma fonte que, quando inundava, inundava tudo lá e parecia uma lagoa, e deram o nome de lagoa. Disse: quanto tempo tem essa lagoa? Aí dizia: foi na época de Chico Alves, o primeiro morador. Quando a gente vai buscar nos livros de registros bem antigos, a gente já encontra a Lagoa Grande no início do século XIX. Né? As primeiras famílias que chegaram lá não foi Chico Alves, foi os avós de Chico Alves. Foram a família Manuel de Souza Magalhães, misturando a Lagoa Grande com Bom Sucesso, teve essa família. A família, no caso, Souza Magalhães, também teve uma outra lá que eu não me lembro direito. Mas, enfim, se a gente for observar, os povoados são bem antigos. Apenas que na época mudavam os nomes. Chamavam, por exemplo, Sítio Roça Grande. Não dizia que era povoado Roça Grande. Né? A Lagoa Grande eu já cheguei a ver como, em vez de ser Lagoa Grande, está escrito no registro A Lagoa Grande. Né? Então os nomes vêm desde a época quando Simão Dias nem era vila ainda. Se a gente for olhar o nome desses povoados, a gente consegue ver ele com mais de 200 anos de fundação. Né? Agora, só que por causa de uma ou duas propriedades, as pessoas não chegavam a divulgar, e acho que é nova. Povoado novo que a gente sabe que existe em Simão Dias é o Triunfo, que ali antigamente era Paracatu ainda. Né? O Triunfo já é do século XX, foi até Carvalho Deda quem deu esse nome, mas antigamente, antes de Triunfo, era Rolinha, ou Feira da Rola, alguma coisa assim. O Brinquinho, que era Roça Grande, né? Já é da década de 40, que começou a surgir aquele povoamento e dá nome ao povoado como Brinco. Né? Então são poucos os povoados novos. A maior parte destes povoados já vem de séculos atrás e que pega, né, a influência tanto do vaqueiro como do indígena. Daria um bom livro, falar sobre só os povoados. Sobre a história dos povoados. Coloca aí na sua mente, quem sabe você pode lançar. O Pau de Leite, poucas pessoas sabem que já foi chamado de Araci também, né? Pois, tá vendo aí? Araci. Histórias, curiosidades, fatos, enfim. Esse é o nosso podcast e esse é o nosso objetivo, levar informação para vocês. Bom, mas nós estamos aqui, minha gente, com o escritor, além de professor e historiador, o homem também é escritor, Jorge Luiz Souza Bastos, esse nome que está ficando famoso. Esse rapaz aqui, ó, tá vendo aí? Vocês que estão nos acompanhando. E aí eu quero contar um pouco sobre a história, brevemente, do nosso escritor, para que também todos possam conhecê-lo melhor. Jorge, me diga uma coisa, como foi que surgiu essa ideia sua de virar escritor? Como foi que surgiu essa inspiração? Vamos lá. Eu achava que se eu tivesse que publicar um livro seria de poesias. Porque eu sempre, desde quando eu estudava o ensino médio, que eu fazia minhas poesias. Inclusive eu tenho mais de 100 lá guardada. Nunca passou pela minha cabeça de ser escritor, assim, historiador, na verdade, escrever história da nossa cidade. Quando comecei a fazer minha monografia na universidade sobre a Lagoa Grande, eu gostei de descobrir minhas origens. Só que naquela época eu ainda era muito imaturo, não tinha ideia onde buscar, né, fontes para poder me aprofundar na história da Lagoa Grande. Então parei com minha monografia, embora eu olhava para ela com todo orgulho, né? E hoje, se eu fosse corrigir, não daria nem 5 pontos pela monografia. Mas aí, quando foi um dia, me veio uma curiosidade de conhecer o Simão Dias, a história do homem, o homem vaqueiro. E essa curiosidade veio por causa de um livro
que eu encontrei em Aracaju que falava de Itabaiana, e dentro do livro de Itabaiana tinha a história de Simão Dias. Sempre no final de cada parágrafo tinha uma referência aonde estava aquela informação. E eu, ao invés de seguir só aquele texto que eu estava lendo, eu comecei a procurar a referência, a baixar na internet os livros e a verificar como foi realmente essa história de Simão Dias. Pensei em fazer a biografia dele. Fiz. Como deu poucas páginas, aí eu me veio curioso tentando descobrir a respeito dos índios. Peguei o livro de Carvalho Deda, os fragmentos, que na verdade, por mais que Jorge Barreto tenha o livro dele, mais referência para Simão Dias se tornou só os fragmentos de Simão Dias, publicado por Carvalho Deda. Aí eu comecei a ver, ele falava um pouco de cada coisa. E nesse texto, inclusive o próprio Beto, que é filho de Carvalho, ele chegou a dizer que Carvalho Deda escreveu os fragmentos para que alguém no futuro desse continuidade e escrevesse a história completa. Aí eu, pegando um pouco do trecho do livro e a confirmação de seu Beto, eu disse, agora eu vou escrever o livro sobre Simão Dias. Não sei como é que eu vou publicar, porque dizem que é caro para se publicar um livro, mas eu vou fazer o livro da história de Simão Dias. E comecei a fazer as pesquisas. Só que o interessante na forma de pesquisar é que a gente encontra uma informação aqui, termina o parágrafo, vai procurar outras coisas, a gente encontra coisas daquele parágrafo que nós fizemos depois, aí vai lá e corrige. Ou seja, nessa montagem de informações que eu fui procurando e fui encontrando em documentos, em jornais e tal, aí me rendeu um livro gigante, que quando eu levei para a editora Edise, eles disseram, é impossível fazer esse livro, porque ele é muito grosso. É você transformar, que estava na minha produção, na folha 4, eram 740 páginas. Eita, é muita história. Ele disse, isso aqui, se for para colocar num livro, que o tamanho do livro é menor, então aqui vai dar mais de 2.000 páginas. Você vai querer fazer esse livro como? Se o livro ele tem que ser costurado, porque senão as folhas se soltam, ele vai ficar grossão. Aí eu disse, porque eu não tinha ideia de como seria a publicação de um livro, a formatação. Aí disse, então vamos pensar nele, vamos fazer 4 volumes. E aí eu espatifei um livro em 4. Quando eu terminei e levei para eles disseram, não, vai fazer em 2. E agora eu tive que refazer e por isso se tornou 2 livros. Um livro que é sobre a história política e social e econômica de Simão Dias. Que é Simão outro Dias... sobre cultural. Simão Dias, Tempos e Narrativas. Né? Inclusive a capa, o desenho foi feito por Jean Carvalho, que é um design filho de Simão Dias. Sim? Esse desenho foi feito por Jean Carvalho. E foi ele quem fez o símbolo de Simão Dias da bandeira, né, do escudo. Né? Eu pedi para ele, ele fez esse desenho. Ele ainda ilustrou os índios tapuias, porque eu disse a ele que não existia fotos dos índios, nem desenhos que a gente podia imaginar. Ele ainda ilustrou para mostrar ele no caiçá. Então ele contribuiu muito, como outras pessoas contribuíram com fotografias, imagens de épocas e tal, jornais, coisas que Denison Deda mesmo tem umas caixas lá de registros antigos que serviu muito para a edição do livro. E o outro livro, eu acabei fazendo a história da igreja de Simão Dias, da paróquia de Senhora Santana, que inclusive esse livro aqui, eu me aprofundei tanto, né, que encontrei detalhes sobre a vida de padres, a vida pessoal, e eu, ao invés de seguir o livro na linha do pensamento de um fiel católico, eu fiz na linha de um historiador. Então aqui não serve apenas para divulgar a paróquia de Senhora Santana, mas para você conhecer a paróquia e os bastidores de quem, no caso, estava à frente da paróquia de Senhora Santana. Né? Quando eu terminei esses livros, foi no período da pandemia. E eu fiquei em casa preso, sem saber o que fazer, querendo encontrar alguma coisa que eu pudesse me ocupar. Aí eu via muitas pessoas chegando e falando que é fim dos tempos. A pandemia, no caso, veio para o fim do mundo. Nunca aconteceu isso. E eu me lembrei que quando eu estava fazendo a pesquisa,
eu vi que na década de 1850, 1855, mais ou menos, ou 1857, teve uma pandemia aqui chamada cólera morbus e que matou muita gente, mais de 20 pessoas por dia. Aí eu disse, como é que uma pessoa pode dizer que hoje é fim do mundo, se isso já aconteceu? Aí eu aproveitei o tempo da pandemia e escrevi as 3 piores pandemias e epidemias que aconteceram em Simão Dias. Falo da cólera, da varíola e da influenza, a febre espanhola. Até o pessoal me cobraram, por que você não falou da lepra? Eu disse, porque eu não quis chegar até a década de 40. Eu preferi só ficar até a década de 20, que é onde vai mais o aprofundamento das minhas pesquisas. Acabou rendendo um livro, porque quando eu pensei em buscar esses na editora, esse livro das enfermidades estava no pendrive e o pessoal da editora resolveu publicar o outro que era menor. Aí acabou me rendendo 4 livros, né? Esses 2... E tem os outros que seriam os primeiros anos da Câmara Municipal de Simão Dias, os homens bons da Câmara Municipal e as enfermidades dos séculos. Coloca aí, meu caro Lucas, as imagens para a gente conhecer os livros de Jorge Bastos. Vamos ver aqui. Esses livros foram lançados aqui em Simão Dias, ano passado, foi? Foi 2023, em janeiro. Lá no Centro Cultural, né? Foi o primeiro evento grande depois da inauguração do centro. Olha lá o Jorge. Pareço até um escritor mesmo, né? Olha lá, com seus livros. E eu pensei, nesse período, eu ainda falei em publicar, em lançar os 4. A Iésio disse que não. Não porque, no caso, vai acabar ofuscando. As pessoas não vão ter condições de adquirir os 4. É melhor colocar só os 2 maiores. Aí por isso que foi os Mas 2 você ainda pensa em fazer algum evento para lançar os penso, outros 2? Eu já cheguei a sugerir a um vereador na Câmara, inclusive eles votaram lá por unanimidade o lançamento do livro, mas depois acabou esquecendo e eu não quis, eu não gosto de correr atrás, fiquei na minha. Que é para eles fazerem uma sessão itinerante da Câmara. Inclusive poderia até ser no Centro de Memória Digital. E nesse dia eu fazer uma sessão extraordinária com o lançamento do livro da Câmara. Porque no caso assim, esse livro ele acaba se tornando uma das principais fontes históricas da Câmara, porque não existe na própria Câmara, nos arquivos, nenhum livro, registros desta época. A única coisa que existe na Câmara, o livro mais antigo é de 1913, se eu não me engano. Né? Que até mesmo de atas de eleições, de 1913 para cá. E aí a gente nem sequer tem ideia de que foi quando foi elevada à categoria de vila que começou a Câmara. Quem foi esses vereadores que assumiram? Né? Aí foi pensando nesse viés que eu disse. Esse livro tinha que ser, né, lançado na Câmara, né? Até a capa mostra a foto da prefeitura, de uma das prefeituras mais antigas, que ficava onde hoje realmente é a prefeitura, né? E dentro, no caso, eu faço tanto um resumo, uma síntese de todo o contexto histórico da instalação da Câmara, as eleições, onde funcionava a Câmara durante todo esse período, né, da primeira até a última. Eu falo a lista de todos os presidentes da Câmara Municipal de Simão Dias, de todos, dos intendentes, no caso ele está aí nesse livro Tempos e Narrativas. Né? Então eu deixo praticamente a história da Câmara Municipal de Simão Dias à disposição da população. Quem mais poderia fazer o evento junto comigo para publicação desse livro, para lançamento desse livro, só a Câmara. Né? Mas enfim, eles votaram por unanimidade, mas eu acho que por causa deve ter começado a reforma da Câmara, acabou deixando passar e não fizemos o lançamento ainda. Mas ainda está em tempo. Ele está pronto desde 2020. Pois é.
E aí, Jorge, não sei se você pode adiantar alguma coisa, mas provavelmente você já tem muitas coisas aí para lançar ou está pensando em mais novidades no Na futuro. verdade, assim, eu tive o convite de José Wanda, que vai ser um das minhas próximas pesquisas. Eu tenho da Lagoa Grande, do centenário da Lagoa Grande, e nesse centenário eu faço um histórico dos principais povoados, né, da época, não da atualidade, mas da época, né, que quando a gente vai ver na década de 40, os 3 principais povoados eram o Araci, Pau de Leite, o Triunfo, Feirinha, e o Curral dos Bois. Né? Então eu faço um histórico sobre os 3 povoados, depois entro no assunto da Lagoa Grande, me aprofundo mais nele, porque também, além de ser minha terra, né? Então tem um livro sobre a história do Brinquinho, que é o lugar que eu trabalho, está lá guardado há muito tempo, mas assim não está publicado, mas está pronto para qualquer momento que disser tem um livro aí para publicar, vamos publicar esse, tá? O livro do Brinquinho, né? E também, no caso, Claude Franklin me convidou um tempo atrás, e estamos pensando ainda mais para adiante, falar sobre o ensino religioso em Simão Dias, que ele tem uma coletânea, né, que fala sobre esse assunto, o ensino religioso no Estado. Então ele quer que eu ajude e colabore com ele num capítulo sobre o ensino religioso, né, de Simão Dias. Então todos esses projetos está ainda para ser colocado em prática, só Deus sabe quando e através de quem. Mas, né, quem sabe novos livros virão. Esperem que Jorge Luiz Souza Bastos tem mais coisas, tem mais novidades. O homem não para. Pois, Jorge, quero te agradecer por sua presença. Pode ter certeza que esse podcast será muito importante para todos os simondienses que queiram conhecer mais sobre a nossa história. E também tenho certeza que quem não te conhecia agora está te conhecendo. Quem te conhecia há pouco está conhecendo mais e também terão acesso aos seus trabalhos. É só entrar em contato nas redes sociais do Jorge. Jorge Bastos, lá no seu Instagram. Isso. Quem quiser ter acesso aos seus livros, saber um pouco mais sobre a história, além de assistir, você vai poder ler e realmente vai saber muito mais sobre Simão Dias, fatos importantes que só Jorge sabe contar. Muito obrigado, Jorge, por sua presença. E antes de finalizar, eu gostei da sua camisa. Carrego comigo o sangue de um novo. Mostra aí, aqui, ó. Aqui na câmera. Isso. Sangue de um povo. Carrego comigo arretado. o sangue de um povo arretado. E o vaqueiro Simão Dias do lado. Eu achei uma criatividade muito grande. Essas camisas estão vendendo lá no Centro Cultural. Rapaz. Eu disse, eu vou levar essa camisa. Quero uma. Eu sou arretado, Já quero uma. E eu gostei de você ter vindo com ela aqui para o nosso podcast. Deixou esse Temático. momento mais temático. Bom, Jorge, suas considerações finais para a gente finalizar a sua participação. Eu agradeço mais uma vez o convite, estou à disposição e eu espero que as pessoas, principalmente os simondienses, se interessem um pouco mais sobre nossa história. A gente começa a valorizar e a ter mais... a gostar mais de si quando nós conhecemos as nossas origens, quando nós conhecemos quem somos de verdade, e a história leva muito a isso, o conhecimento da cidade e de si mesmo. Então eu espero que as pessoas passem a se interessar um pouco mais pela história e a valorizar a história e o nosso patrimônio. Vamos imaginar que daqui a 10 anos nós vamos ter gente que vai estar assistindo esse programa. Sim. Então, é muita responsabilidade. Um abraço, Jorge, muito obrigado. A todos vocês que ficaram ligados com a gente, o nosso muito obrigado. Assim a gente finaliza mais um episódio do nosso podcast, falando sobre a nossa história e identidade, simondienidade. Hoje, o tema desse episódio foi a história e emancipação política do nosso município de Simão Dias. A vocês um abraço e até o nosso próximo encontro.